Bom, pessoal, de volta aqui para darmos mais uma aula do nosso curso A Jornada Interior, ainda falando sobre contos de fadas. Na aula anterior, a gente viu que o arquétipo, né, na verdade, o herói e a heroína, não são sujeitos, não são seres humanos, são figuras arquetípicas. Ou seja, o herói e a heroína não são o ego. Sobre isso, a Von Franz fala o seguinte, né? Quando ela tentava explicar essa teoria para as outras pessoas, tentava ensinar as outras pessoas, ela encontrava grandes dificuldades de percepção. Então, ela teve que aperceber que ela mesma não gostava da ideia da teoria, ou seja, da ideia de que as figuras que apareciam nos contos, os heróis, as heroínas, não eram o ego, e sim figuras arquetípicas. E aí ela diz: tive de afirmar mais de uma vez que eu estava convencida de que a personagem no conto de fadas não era um sujeito humano, mas não podemos nos livrar da ideia sugestiva de tratá-la como ser humano. Por um longo período de tempo, essa foi a verdadeira dificuldade, até que cheguei à conclusão de que deve existir uma base instintiva geral para o ego e de que devemos pressupor a existência de uma tendência inata da psique humana, a qual chamaríamos de um fator de construção do ego, e que parece ser uma das características típicas do ser humano. Ou seja, essa base instintiva geral para o ego, para a formação do ego, representaria mais ou menos a questão do herói e da heroína. Então, em termos didáticos, eu trouxe essa imagem, né? Vamos supor que essa base instintiva geral, né, para a formação do ego, seja essa imagem em movimento. Bom, digamos que esse círculo, ou seja, essa tentativa de formação de um círculo ali, seja justamente a tentativa dessa construção do ego, dessa estrutura que é o ego. E ela diz o seguinte, que nos primeiros anos de vida, ela usa até inclusive um estudo para isso, né? Ela diz o seguinte, que o ego pode aparecer projetado como se não fosse o meu ego. Tanto é que as crianças elas se referem objetivamente a si mesmas pelo nome e não dizem eu. Por exemplo, Joãozinho quer comer, né? Ele não usa eu quero comer. É como se o eu estivesse projetado no nome. Então, quando a criança fala Joãozinho entornou o leite, na verdade, quem está falando é a experiência sensível de identidade com o ego. É ela que fala, mas ainda não existe uma estrutura, digamos assim, fortemente rígida, né, para que a criança, o ego, né, se identifique com ele mesmo. E aí ela fala o seguinte: se observarmos de maneira atenta a próxima fase, né, ou seja, a fase seguinte da personalidade do ego, é projetada em um ser que é tremendamente admirado, que pode ser um coleguinha de escola. E aqui eu já representei a figura do círculo, um pouco mais estruturado, né? Um pouco mais sólido, por assim dizer. Então ela fala que essa próxima fase, a qualidade do ego, as qualidades do ego podem ser projetadas numa outra criança, né? Num coleguinha de escola, a qual a criança imita como se fosse um escravo. Poderíamos dizer que a forma futura do ego é projetada nesse amigo. Nesse caso, é lícito afirmar que as qualidades que mais tarde pertencerão ao ego desse rapaz ainda não estão identificadas, mas projetadas num outro ser. Vemos aqui o fator da construção do ego em ação por meio de um fascínio que induz a imitação. Bom, no próximo desenho eu coloquei já a estrutura do ego já formada, né? Já digamos assim estruturada, já um pouco mais bem mais rígida. Poderíamos formular a hipótese de trabalho de que o herói nos contos de fadas tem uma imagem psicológica que demonstra essa tendência para a construção do ego e que serve como modelo para ele. A palavra herói sugere isso, pois é uma pessoa modular. A reação de querer imitar a figura é espontânea.
Em Mistério Connectus ou Connectionis, é um livro, né, de Jung que ela faz referência, e Jung sublinha que o fator desconhecido que constrói o complexo do ego e o mantém funcionando é realmente o arquétipo do si mesmo. A continuidade de pensamento é típica de um complexo de ego bem desenvolvido, e isso pode ser exercitado. Psicologicamente, a continuidade do ego é uma coisa muito misteriosa. Ou seja, a capacidade que nós temos que, ao dormir, a gente meio que apaga, a consciência apaga, né? Mas quando a gente acorda no dia seguinte, a gente relembra, dá uma continuidade de acontecimentos do dia anterior. Inclusive, a gente relembra até coisas da infância. Então, essa continuidade de pensamento, de memória, caracteriza o complexo do ego bem desenvolvido. Portanto, pessoal, no nosso exemplo, essa base instintiva é um processo psíquico, né? É a formação do eu, a formação do complexo do eu chamado ego. Essa representação de construção, essa tendência que a psique tem de construir um centro, o complexo do eu, o ego, essa tendência é representada pelo herói, que é uma figura arquetípica, né? Tanto é que Jung fala, né? E quem mantém o complexo do eu, o ego, em funcionamento, em continuidade de pensamento, é justamente o arquétipo do si mesmo, ou seja, da totalidade da personalidade humana. Por isso, ela fala que nos contos de fadas e as lendas fornecem representações de processos instintivos da psique que possuem validade geral. Bom, um fato bastante interessante que eu observei no conto de fadas da Bela Adormecida e que representa mais ou menos esse processo instintivo da psique é a questão de aparecer três madrinhas no nascimento da princesa, né? O rei e a rainha dão uma festa e convida as três madrinhas que ali aparecem como os três reis magos, né? Oferecendo presentes para a princesa que são virtudes, enfim. Mas aí existe uma quarta madrinha que não é convidada, uma quarta que é deixada de lado. Essa quarta é justamente a madrinha que vai causar o enfeitiçamento na princesa quando ela estiver ali numa fase de transição. Ela vai entrar num sono inconsciente, né, que é a fase da adolescência, se não me engano, 15 ou 16 anos. A princesa ela vai entrar num sono profundo. Se a gente analisar com profundidade, a gente vê que as quatro madrinhas representam mais ou menos aquelas quatro funções da psique humana que Jung identificou, sendo que três delas são desenvolvidas, né? E uma é uma função que, digamos assim, que permanece subdesenvolvida, como se ela permanecesse inconsciente. Não que essa função ela não se manifeste, ela se manifesta, porém ela se manifesta um pouco de forma arcaica e primitiva. Naturalmente, pessoal, eu coloquei aqui o esquema das funções, não necessariamente significa que todo indivíduo vai ter a função principal, que é a função superior, o pensamento. Pode ser que um outro indivíduo tenha a função, por exemplo, o sentimento, né, como função principal. Mas aqui no nosso esquema, para a gente poder entender as funções, temos o pensamento como função principal, a função auxiliar a intuição, a outra função auxiliar a sensação. Essas duas funções auxiliares, elas são parcialmente conscientes, mas aí existe uma função que é chamada de função inferior. Essa função inferior, diferentemente da função principal, essa função inferior ela não foi desenvolvida, ela não recebeu, digamos assim, a devida atenção que deveria ter recebido. Até porque o indivíduo, quando ele vai crescendo, né, a criança vai se desenvolvendo, ela vai se identificar com uma função que é chamada a função principal. Outra coisa também que temos que compreender é que essas funções elas não estão tão organizadinhas assim como no nosso esquema. Na verdade, dentro da psique existe como que um fluido amniótico, né? Como se
elas estivessem misturadas entre si. Na verdade, Jung até chega a comentar, né, que umas inclusive são como que arrastada por outras, né? Estão misturadas uma com as outras. Mas no nosso exemplo, voltando aqui, a função inferior, então, ela representa justamente aquela quarta madrinha que não foi convidada e que, ao mesmo tempo, ela representa uma ambivalência, uma dualidade. Ela é ao mesmo tempo boa e ao mesmo tempo má. Ou seja, é ela que causa, como eu disse, o enfeitiçamento na princesa, né, na fase de transição. Ou seja, Jung até comenta, né, que na segunda metade da vida, essa função inferior ela tende a se manifestar mais ainda, ela tende a aparecer, digamos assim, numa fase de transição do indivíduo. Como ela não foi desenvolvida, ela permaneceu num estágio arcaico de desenvolvimento, né? Ela está muito contaminada com o inconsciente coletivo. Tanto é que eu coloquei aqui, né, a função inferior com várias ondazinhas aqui representando o inconsciente, de que boa parte dessa função inferior ela está mergulhada no inconsciente do indivíduo. Na segunda metade da vida, ela tende a se manifestar, ou seja, ela tende, digamos assim, a, a ser integrada na vida do indivíduo, para que o indivíduo alcance, digamos, essa totalidade que são representado aqui, né, nesse desenho, como essas quatro funções da personalidade humana, da psique humana. Eu diria até mais, pessoal, que essa função inferior é ela que tende a irromper na consciência do indivíduo na segunda metade da vida. É ela que traz as surpresas, é ela que, digamos assim, apresenta ânima de uma forma diferente, para que o indivíduo comece a ter contato com essa parte inconsciente da personalidade. E aí, pessoal, eu achei no livro O Homem e seus Símbolos alguns trechos também bem esparsos sobre alguns contos em que se apresenta algumas características das funções psíquicas, ou no caso de alguns complexos e arquétipos do inconsciente. No caso aqui, o aspecto negativo do ânimos nos contos de fadas aparece em um conto e diz o seguinte: por exemplo, em um conto de fadas cigano, uma mulher solitária acolhe um encantador estranho e, apesar de ter tido um sonho que lhe anunciava a chegada do Rei da Morte, depois de estarem juntos por algum tempo, ela insiste para que ele lhe diga quem é. A princípio, o jovem recusa, dizendo-lhe que ela morrerá se ele assim o fizer. Ela insiste, no entanto, e de repente ele lhe confessa que é a própria morte. Naquele mesmo instante, a mulher morre de medo. Do ponto de vista mitológico, o belo forasteiro é provavelmente a imagem pagã do pai ou de um deus, que aparece aqui como o rei dos mortos, lembrando, por exemplo, o rapto, né, de Perséfone por Hades. Mas psicologicamente ele representa uma forma particular do ânimos, que afasta as mulheres de qualquer relacionamento humano e, sobretudo, de qualquer contato com os homens. Personifica uma espécie de casulo dos pensamentos oníricos, dos desejos e julgamentos que definem as situações como elas deveriam ser, afastando a mulher de toda a realidade da vida. Ou seja, o aspecto negativo do ânimos é justamente fazer com que a mulher se enrede numa teia de pensamentos, de julgamentos nos quais ela define, né, como as coisas deveriam acontecer, deveriam ser. Ou seja, que é o aspecto negativo do ânimos. O ânimos negativo não aparece apenas como o demônio da morte. Nos mitos e contos de fadas, faz o papel de assaltante ou de assassino. Barba Azul, que mata em segredo todas as suas mulheres, é um exemplo deste tipo de ânimos. Sob esta forma, o ânimos personifica todas as reflexões semiconscientes frias e destruidoras que invadem uma mulher durante as horas da madrugada, especialmente quando ela deixou de realizar alguma obrigação ditada pelos seus sentimentos.
É então que ela se põe a pensar nas heranças de família e outros problemas do mesmo tipo, tecendo uma espécie de rede de pensamentos calculistas, de malícia e intriga que a leva até mesmo a desejar a morte de outras pessoas. Quando um de nós morrer, vou mudar-me para a Riviera, disse uma mulher ao marido quando visitava a costa mediterrânea, um pensamento que se tornou relativamente inocente porque ela o exprimiu. Ou seja, pessoal, aqui o ânimos ele se apresenta de forma negativa, né? Através de pensamentos, enfim. Quando o ânimos, que é justamente a personificação do inconsciente da mulher, enquanto o ânimos ele não for uma função de relacionamento da mulher com o seu próprio inconsciente, ele age dessa forma, né? Ou seja, ele traz coisas do inconsciente coletivo no qual a mulher se identifica. Bom, aqui entra a questão do tema do enfeitiçamento. O conto começa usualmente com a informação de que existe uma princesa enfeitiçada, sem que qualquer explicação ou razão seja dada para a maldição. Se passarmos isso para a linguagem psicológica, poderemos dizer que o impulso nos força a uma atitude errada, de modo que ficamos alienados dos nossos instintos e perdemos o nosso equilíbrio interior. Ou seja, se passarmos a questão do enfeitiçamento para a linguagem psicológica, significa que o impulso nos força a ter uma atitude errada, de modo que ficamos alienados dos nossos próprios instintos humanos e perdemos o nosso equilíbrio interior. De modo geral, estar enfeitiçado significa que certa estrutura da psique está mutilada ou danificada em seu funcionamento, e o todo é, por conseguinte, afetado, pois todos os complexos vivem, por assim dizer, dentro de uma ordem social dada pela totalidade da psique. E é por isso que estamos interessados no motivo de enfeitiçamento e sua cura. Em termos psicológicos, podemos comparar uma pessoa que no conto de fadas está enfeitiçada a alguém cuja entidade estrutural da psique humana foi danificada em seu funcionamento, tornando-se incapaz de funcionar normalmente. Todos os complexos se influenciam de forma mútua. Por exemplo, se a ânima de um homem é neurótica, embora o próprio homem não seja, ele sente-se-á parcialmente enfeitiçado. Como a gente viu nas aulas anteriores, a ânima ela é a personificação do inconsciente, da imagem da alma para o homem, né? Do inconsciente coletivo, dessa parte da alma que o homem desconhece em si. Em primeiro lugar, cumpre-nos examinar o que significa para um ser humano ser convertido em animal. Diferentes animais têm diferentes comportamentos instintivos. Por exemplo, se um tigre se comportasse como um esquilo, nós o consideraríamos neurótico. Para um ser humano, ser transformado em animal significa estar fora de sua própria esfera instintiva, alienado dela, e devemos, portanto, atentar para o animal em específico em questão. Vejamos o caso do asno. Na história de Apuleio, o asno de ouro, o herói é convertido no asno e só pode ser redimido comendo rosas. Vejamos o que significa então o ser humano ser transformado em asno. Este é um dos animais de Dionísio. Na antiguidade, ele era considerado um animal sensual, conhecido também por sua perseverança e pretensa estupidez. É um dos animais de Saturno e tem qualidades saturninas. No fim da antiguidade, Saturno era considerado o deus dos judeus, e nas disputas entre cristãos e não cristãos, tanto os cristãos como os judeus eram acusados de adorar o asno. Por conseguinte, ser transformado em um asno implicava ser dominado por tais qualidades, isto é, ter caído sob o impulso de um complexo específico que impõe tal comportamento. Na história de Apuleio, é obviamente o impulso sexual que está em primeiro plano.
O homem desfrutou de uma aventura sexual com a copeira e afogou-se em prazer sensual. Depois há o aspecto de melancolia associado a Saturno, ou seja, que ela dá um exemplo, né? Assim, ser convertido num animal não é viver de acordo com os próprios instintos, mas ser parcialmente dominado por um impulso instintivo unilateral que perturba o equilíbrio humano. Lançar uma pele de animal sobre alguém é outra maneira de aplicar a maldição. Praticamente, isso significa que um complexo da psique, que tem meios humanos de expressão, está tão despotencializado que dispõe apenas de meios animais de expressão. Outra forma de interpretação sobre o tema do enfeitiçamento é quando um elemento da psique é reprimido para o inconsciente. Nesse caso, o conteúdo regride a uma forma arcaica ou primitiva, instintiva, animalesca, pois não houve desenvolvimento, amadurecimento do conteúdo reprimido. Nesse caso, é necessário uma ação complementar da consciência para restaurar o referido conteúdo reprimido à sua natureza humana. Ou seja, quando nós reprimimos um conteúdo, esse conteúdo, nas profundezas do inconsciente, ele se modifica. E aí a Von Franz, lá na frente, ela vai falar sobre isso, de que esse conteúdo reprimido, ele adquire, digamos, uma forma instintiva, animalesca. Ele regride para uma forma arcaica e primitiva. Por quê? Porque ele não recebeu a atenção devida. Não houve um desenvolvimento, um amadurecimento desse complexo, desse conteúdo inconsciente que foi reprimido. Isso me lembra também muito a questão do desenho da Valente, né? Que a mãe dela, ela é enfeitiçada e se torna um urso. E aos poucos ela vai esquecendo dela, né? E vai entrando na esfera da instintividade do urso. E é interessante porque representa, em que pese ser um desenho e não um conto, né? Representa exatamente essa questão da pessoa estar alienada dos instintos humanos e entrar na esfera de um instinto que é animalesco, que é animal, do animal. No caso do desenho, a mãe dela, no início ainda relembra, né, que ela é uma rainha, mas depois ela começa a adentrar na esfera instintiva do urso, ou seja, ela começa a usar aqueles instintos animais grotescos do urso. E aí a filha, né, percebe que ela já está esquecendo de que ela um dia foi humana, né, de que um dia ela foi a rainha. Bom, aqui tem algo sobre os irmãos Greens, né, que são bastante famosos. Foram eles que publicaram se eu não me engano, pela primeira ou segunda vez, né, uma quantidade enorme de contos de fadas. Na verdade, eles saíram pesquisando, né, em vários países, coletando várias informações das pessoas, né, sobre contos. E aí eles juntaram tudo, né, e depois publicaram. A Von Franz fala sobre eles. Ela diz o seguinte: foi a busca religiosa por alguma coisa que parecia estar faltando nos ensinamentos cristãos oficiais que primeiro induziu os famosos irmãos Green, Jacob e Hillman Green, a colecionar contos folclóricos. A coleção dos contos de fadas que os irmãos Green publicaram foi um tremendo sucesso. Devia haver um forte interesse emocional e inconsciente, pois, como cogumelos, começaram a brotar outras edições em todo canto. Por exemplo, a coleção de Perrault, não sei se é assim que pronuncia, mas é um outro também autor, né, da França que começou a publicar contos de fadas. Em todos os países, pessoas começaram a colecionar histórias e contos de fada nacionais. De repente, todo mundo estava perplexo com um número enorme de temas que se repetiam. O mesmo tema, em milhares de variações, apareciam tanto nas coleções da França como da Rússia, Finlândia e Itália. Com isso, ressurgiu o primeiro interesse emocional de Herder em pesquisar as reminiscências de uma antiga sabedoria e fé. Os irmãos Green, por exemplo, usaram tais comparações como um cristal quebrado,
cujos fragmentos ainda se podem encontrar na grama. Bom, pessoal, a Von Franz, ela usa nos livros dela vários contos dos irmãos Grimm. Nesse caso aqui, eu escolhi apenas um para a gente comentar aqui, e onde ela mostra, por exemplo, o que significa alguns elementos psíquicos que aparecem nos contos, né? No caso, nesse conto específico chamado As Três Penas. O conto de fadas As Três Penas narra a história de um rei que, indeciso sobre qual dos três filhos deveria herdar o reino, lança três penas ao ar, que se tornam testes para cada filho. O caçula, chamado Simplório, com a ajuda de um sapo falante, consegue completar os desafios e assim herda o reino, provando que não é tão simples como aparentava. Mas vamos adentrar um pouco mais a fundo sobre essa história, sobre esse conto. Bom, nesse conto de fadas, o rei ele já tá velho e ele tá quase que morrendo, né? E aí ele precisa passar o reino para um dos três filhos. Aqui novamente a gente vai ver inicialmente aquelas funções psíquicas, porque os dois filhos, tem dois filhos que são mais, digamos, inteligentes. Mas o terceiro, o caçula, ele é o simplório, ele, digamos, é o tolo, né? É o chamado tolo. Mas a gente vai ver que é justamente esse simplório, esse tolo, que faz a representação do herói. Bom, a primeira coisa que a Von Franz identifica já no conto de fadas As Três Penas é justamente o elemento feminino. Onde é que está o elemento feminino, ou seja, o Eros? Nesse conto já se apresenta a primeira situação de uma questão psicológica, né? Uma questão em que o elemento feminino ele não aparece, ele está ausente, por assim dizer. Bom, continuando, o rei estava velho e fraco, pensava na proximidade de sua morte e não sabia qual dos filhos deveria herdar seu reino. Então, para que não houvesse briga, decidiu pegar três penas e soprar no ar. A direção que elas voassem seria a direção que cada um deveria seguir para cumprir as provas, ou seja, os testes. Uma foi para o leste e a outra para o oeste, e a terceira voou só um pouquinho para frente e caiu no chão. Justamente essa que voou só um pouco mais à frente e caiu no chão era a do tolo, era a do caçula, né, do filho simplório. O tolo sentou-se no chão e estava muito triste quando de repente percebeu que havia um alçapão ao lado da pena. Ele levantou-se e, abrindo-o, o encontrou degraus que desciam. Ele desceu as escadas para dentro da terra, para as profundezas da Mãe Terra. Bom, aqui a questão das escadas, né, dele descer para dentro da terra já simboliza a questão do inconsciente, a descida ao inconsciente. Mas aí a Von Franz fala o seguinte: o alçapão ele simboliza que houve uma construção, algo deixado pelo homem. A partir das marcas e da construção produzidas pelo homem na Terra, podemos concluir que o culto da mãe, ou a relação com o princípio maternal, em outros tempos deve ter sido integrado no domínio da consciência e mais tarde regressado à Terra. Ou seja, já que o elemento aqui não aparece, o elemento feminino, o Eros, e justamente quando o filho, o tolo, ele desce as escadas e entra nessa parte subterrânea construída, ele encontra a rã, ou o sapo, né, que vai ajudar ele nas tarefas, nas provas que ele vai passar. Ou seja, de que o elemento feminino em outra época ele devia ter sido consciente, ou seja, ele devia ter sido integrado. Só que houve algum motivo que fez com que esse elemento feminino desaparecesse, sumisse no inconsciente. E aí ela fala sobre isso, né? O culto à mãe ou a relação com o princípio maternal em outros tempos deve ter sido integrado no domínio da consciência e mais tarde regressado à Terra. Tudo que o
O tolo, ou seja, o filho mais novo precisa para cumprir a tarefa, a meta, né, o teste, ele pede para a rã, né, para a rã. E essa rã, ela dá praticamente, né, tudo que ele pede para que ele possa passar nos testes. O primeiro teste é trazer o tapete mais lindo. Nesse caso, cada filho terá que trazer um tapete. Quem trouxer o tapete mais bonito ganhará a prova. Nesse caso, ele pede o tapete para a rã e a rã, né, a rã maior, a rã mãe ali, pede para as outras rãzinhas construírem, né, fabricarem o tapete e entrega o tapete para o filho. E de fato, ele é o que ganha o primeiro teste, a primeira prova. Os dois outros filhos, é óbvio que eles não aceitam que o filho caçula tenha ganhado a prova. E aí eles colocam para que o rei faça novos testes, novas provas. Nisso, a prova seguinte seria então trazer o anel mais bonito. Nesse caso, os dois filhos não têm aquela devoção, né, de trazer, de procurar um anel bonito. E aí eles trazem, na verdade, aros de carroça. Já o filho caçula, né, ele vai de novo lá na rã, né, ele desce as escadas e fala para a rã que agora precisa de um anel bonito, né. E aí a rã de novo dá o anel para ele, né, consegue um anel e dá para ele. E de novo ele ganha a prova. Só que os irmãos novamente não aceitam que ele tenha ganhado a prova e pedem para que o rei faça um outro teste. O rei então concorda com os dois irmãos e diz o seguinte: que a próxima prova seria quem trouxer a noiva mais bonita terá o reino. E aí a Von Franz diz o seguinte: o tolo foi ao encontro da senhora Han e diz que agora precisava levar a mulher mais bonita para sua casa. Ah, disse a rã, a mulher mais bonita não se encontra à mão assim tão fácil, mas você a terá. Ela então lhe deu uma cenoura com um buraco no meio e presos a ela 6 ratinhos. E o tolo, muito triste, disse: o que eu devo fazer com isso? A rã respondeu-lhe que ele teria que colocar uma das rãzinhas dentro da carrocinha. Ele apanhou ao acaso uma das rãzinhas que circuncidava a senhora rã e colocou-a na carrocinha. Mas ela se senta e já se transforma numa linda moça. Os dois irmãos se comportam da mesma maneira que das outras vezes anteriores, ou seja, eles não têm aquela devoção de procurar a noiva mais bonita e pegam as duas primeiras camponesas que eles encontram e levam. E aí, novamente, o caçula, né, o filho caçula, ganha a prova. Quando o rei os viu, disse: o reino será do mais jovem quando eu morrer. E novamente os dois irmãos começaram a reclamar, dizendo que não deveria ser assim. E então propuseram que aquele cuja esposa saltasse através da argola que estava pendurada no teto deveria ganhar o reino. Ou seja, os dois irmãos propõem uma nova prova e o rei concorda com isso. Eles pensavam que as duas camponesas tivessem mais chances de vencer, pois eram muito mais fortes que a esposa do tolo, que era uma moça muito delicada. O velho rei concordou e as duas camponesas saltaram, mas elas eram tão desajeitadas que quebraram braços e pernas. Por outro lado, a mulher do tolo saltou tão leve quanto um viadinho atravessando a argola. E então não foi possível mais fazer nenhuma objeção. Os irmãos tiveram que aceitar a perda, e o tolo ganhou a coroa e reinou com sabedoria por muitos anos. E agora vem a questão da explicação, né, que ela dá sobre a explicação psicológica de tudo isso. O tolo é o herói, sendo o rei o elemento dominante da atitude consciente coletiva que perdeu o contato com o fluxo da vida, especialmente com o feminino, ou seja, o princípio de Eros.
O tolo representa a nova atitude consciente, que é capaz de entrar em contato com o feminino, pois é ele que faz da rã uma princesa. De modo característico, é ele que é chamado de estúpido e que parece o mais azarado. Mas se observarmos seu comportamento de perto, ver-se-á que ele é simplesmente espontâneo e natural. Ele aceita as coisas como são. Por exemplo, os dois irmãos não são capazes de aceitar os fatos. Cada vez que o tolo vence, eles querem uma outra competição, dizendo que aquilo não está certo. Mas o mais novo simplesmente faz o que tem que ser feito, até mesmo quando tem que se casar com uma rã, o que não é lá muito agradável, mas é assim que as coisas são. Obviamente, essa é a qualidade enfatizada pela história. Nota-se que o tolo encontrou o elemento feminino ausente, em uma forma não humana, como um animal de sangue frio. Ou seja, como a gente viu no início da história, não existe ali o elemento feminino, né? É o rei e os três filhos, só existem elementos masculinos. No caso, a Von Franz que diz que o elemento principal da história, o fato principal, é justamente a ausência do feminino. E aí o filho, o tolo, que é o filho caçula, é ele que representa essa nova atitude do rei. Ele que vai integrar o elemento feminino novamente à consciência. Porque antes o elemento feminino foi rejeitado, foi, digamos assim, submerso no inconsciente. Tanto é que ele encontra o elemento feminino na forma de um animal, o que representa essa questão de que o elemento feminino regrediu a um estado, digamos, um pouco mais primitivo, né? Porque o animal ele está abaixo do ser humano. Ou seja, o animal ele representa aquilo que está abaixo do ser humano, né? Na escala evolutiva. Então significa que o elemento feminino ele regrediu a um estado abaixo do ser humano. A Von Franz, ela fala sobre essa questão, né? Ela diz: como é que pode ter acontecido em nossa história que o elemento feminino tenha sido mais consciente numa determinada época e esteja agora submergindo no inconsciente? E aí ela vem com a resposta: as religiões pagãs originárias dos germânicos e dos celtas tinham muito cultos à Mãe Terra e às outras deusas da natureza. Mas a superestrutura unilateralmente patriarcal da civilização cristã aos poucos foi reprimindo esse elemento. Por consequência, se existe o problema de fazer ressurgir o elemento feminino e integrá-lo novamente, nós devemos, ao menos na Europa, encontrar traços de uma civilização passada na qual ele foi mais consciente. Por exemplo, na Idade Média, também houve esse reconhecimento do elemento feminino. Ela fala que existia o culto à Virgem Maria e os trovadores também, com o reconhecimento da ânima, né, através da dama, ou seja, daquele cavalheirismo que existia, era muito mais viva do que foi no século XVI em diante. Ou seja, final da Idade Média para início da Idade Moderna começou de novo, né, a repressão desse elemento feminino. E ela fala sobre isso, né? Que no século XVI em diante, época essa que é caracterizada por um aumento de repressão do elemento feminino e da cultura do Eros em nossa civilização. Bom, aqui do lado vocês podem ver, existe um outro conto, um conto russo, chamado A Princesa Sapo, que parece muitíssimo com esse conto das Três Penas, onde o filho mais novo tem de levar a Han, né, como a sua esposa para o reino, né, para o palácio ali, como também uma forma de teste. Só que esse conto ele difere porque a Han só depois é que ela se transforma numa princesa. Então, inicialmente, o filho mais novo ele tem que conviver algum tempo ainda com ela em forma de rã, ou seja, em forma de animal. Bom, sobre essa questão do elemento feminino,
ele ser justamente a personificação do inconsciente para o homem, né? Como a gente estudou nas aulas anteriores, que o inconsciente, essa parte da alma do indivíduo no homem, ele é personificado na figura da mulher, né? De uma mulher, que é a ânima, né? É o arquétipo da ânima. No caso da mulher já é diferente. A alma dela, inconsciente, é personificada no ânimos. Mas voltando aqui sobre essa questão de o porquê da ânima, né, do elemento feminino, ou seja, a alma, uma parte da alma do homem, se apresentar em forma de animal. A Von Franz fala: a ânima, que significa para um homem o domínio da fantasia e o modo como ele se relaciona com o inconsciente, foi uma vez integrada no campo da consciência, tendo chegado a um nível humano, mas agora, sob circunstâncias culturais desfavoráveis, foi abolida ou reprimida no inconsciente. Isso explica por que esta linda princesa está no porão esperando que alguém apareça e retire ela de lá. E explica também por que ela é vista ou aparece como uma rã. Sobre a terra, na corte do rei, uma atitude consciente faz com que a ânima seja vista somente como uma rã. Isso significa que no domínio do inconsciente prevalece uma atitude de desconsideração e de sinões quanto ao fenômeno de Eros, e nestas circunstâncias a ânima aparece aos olhos destes homens da corte do rei como uma rã. Ou seja, existe uma atitude consciente que faz com que o elemento Eros ele seja desconsiderado, que o elemento feminino seja desconsiderado. Por isso que ela se apresenta em forma não humana, a princípio, né? Ela se apresenta em forma de animal. Ou seja, o elemento não foi reconhecido, foi rebaixado ao nível que está abaixo do ser humano. Nós temos um exemplo moderno disto na teoria freudiana, na qual o fenômeno de Eros está reduzido tão somente às funções biológicas do sexo. Tudo o que surge ou vem à tona é explicado como sinões da teoria racional. Freud, reconhecendo muito pouco do elemento feminino, explica-o sempre como sexo. Do ponto de vista freudiano, uma catedral gótica não poderia ser considerada senão como uma compensação mórbida da sexualidade não vivida, e isso é provocado pela forma fálica das torres. Sob tal perspectiva, a esfera da ânima não pode existir. Entretanto, não somente a atitude freudiana que faz isso com a ânima, pois um preconceito ou uma repressão do princípio moral contra o Eros, ou ainda uma repressão do princípio Eros por razões políticas ou outras, são exemplos de atitudes que também levam à desconsideração da ânima. Todas essas atitudes, enfim, reduzem a ânima a um sapo ou a um piolho, ou qualquer outra forma, conforme o nível em que foi reprimida. E então a ânima do homem se torna tão subdesenvolvida quanto a função de Eros de uma rã. Ou seja, aqui ela dá mais explicações, né? Por que dessa aparição no conto, né? Do elemento feminino na forma de uma rã, ou seja, numa forma animal e não numa forma humana. O que significa amaldiçoar um ser humano, transformando em um animal? Bom, pessoal, eu resolvi parar aqui o vídeo porque não vai dar para incluir, vai passar do tempo. Então, essa parte a gente continua na próxima aula, eu já entro direto. Então, a gente se vê na próxima aula. Mas antes disso, pessoal, deixar aqui os livros que fizeram parte da primeira, dessa segunda e vai fazer parte também da terceira aula sobre contos de fadas. Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.